Pode estender suas mãos, igreja. Senhor Deus, eu te agradeço por mais uma noite de comunhão, Pai. Te agradeço por mais um culto. Pai, eu te peço pela vida do nosso pastor Robson, pela vida dos filhos dele, Pai, da esposa dele, que o Senhor continue mandando os seus anjos ao redor da casa dele, Senhor Jesus, que nenhum mal venha os atingir, Pai. Fala nessa noite conosco aquilo que o Senhor já falou com o nosso pastor, que ele seja a boca do Senhor nessa noite, Pai, que ele fale o que a gente precisa ouvir, Pai, não aquilo que o nosso coração anseia ouvir, Senhor Jesus. Pai, obrigada por mais essa noite, que lembraremos o teu sacrifício naquela cruz, porque sabemos que não somos merecedores, Senhor Jesus, mas a tua graça, Pai, ela nos alcança todos os dias. Amém. Amém. Glória a Deus. Acho que ela já pode até ministrar ceia, não pode, irmãos? Que oração linda. Vamos orar pelas crianças, em nome de Jesus? Quem que vai estar na salinha hoje? Aline? Aline, vem cá orar pelas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por este culto, Senhor. Nós oramos, Deus, para que essas crianças aqui, que o Senhor guarde elas, Pai, que o Senhor fale ao coração delas, o que o Senhor quer passar, Deus. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abra o coração delas, o entendimento, proteja elas de todo mal. E em nome de Jesus, Deus, que elas cresçam nos caminhos do Senhor, que isso aqui seja só uma semente, mas que o Senhor venha desenvolver isso no coração delas. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 23 ao 26. 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 26. Você que já encontrando, te peço que se coloque sobre os seus pés, em reverência à palavra de Deus. Amém? Vou ler para adiantar. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Repete comigo: em memória de mim. Amém. Da mesma forma, depois a ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Repete comigo mais uma vez: em memória de mim. Glória a Deus. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Podeis assentar em nome de Jesus. Que bom que você está aqui hoje. Isso é sinal que você priorizou o reino de Deus aqui nessa terra através da igreja. Que bom que você veio. E Deus, Ele vai falar com você hoje. Amém? Se acontecer de você não ouvir a voz de Deus, o problema está onde? Amém. Glória a Deus. Eu quero destacar um pouco sobre o que Jesus falou em referência a lembrar dele. Fazer isso todas as vezes que se lembrares de mim. Existem pessoas que têm uma dificuldade em memorizar algo. E eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho essa dificuldade extrema. Tem pessoas que passam na rua e me chamam pelo nome, pergunta como que a minha mãe está, pergunta como que a minha esposa está, sabe até a idade dos meus filhos. Eu bato um papo com essa pessoa e eu não me recordo o nome dessa pessoa. Existe alguém que é assim aqui? Puxa vida.
pessoa pergunta, e a sua avó? Eu fiquei sabendo que sua avó faleceu. Eu falei, é mesmo? Aí, para mim não passar vergonha, eu falo, e a sua família, como que está? Porque hoje em dia está difícil você perguntar, e a sua avó? E a sua mãe? Porque minha esposa, esses dias, ela pergunta, e aí, como é que sua mãe está? Minha mãe morreu. Mas e seu pai? E aí, já sabe, né, irmãos? Então, a minha esposa, coisas que a gente nunca esquece, por exemplo, um luto, né? A perda de um filho, a perda de uma mãe. E eu vou provar para vocês algo incrível. Até eu falar em perder uma mãe, um ente querido, você nem lembrava dessa pessoa que você está lembrando agora. Está vendo? Só quando toca no assunto que você, eu lembrei. Mas estava lá. Essa memória estava arquivada em algum lugar dentro da sua mente ou dentro do seu coração. Mas não é desse jeito que Jesus quer que nós nos lembremos dele. Nós não podemos nos lembrar de Jesus assim como nós nos lembramos da nossa mãe lá na nossa infância. É um mero lembrar, isso é raso demais. Não é esse tipo de memória que Jesus quer que você tenha dele. Amém? Adiantando um pouco do sermão, talvez, não aqui nesse lugar, mas existem pessoas que chegam na igreja, lembra que é Santa Ceia porque vê talvez o suquinho de uva ali, vê esse negócio bonitinho que a Thaís faz. Não aqui, né? Mas nós nos lembramos do Senhor de uma forma muito errada. E se Jesus, ele pediu para você se lembrar, é porque com certeza você iria esquecer. Nós passamos, às vezes, o dia inteiro sem nos lembrar do Senhor. Isso é muito errado. E eu não estou sendo hipócrita, porque eu sou assim também. Nós passamos ontem e hoje, lá na Serra do Cipó, procurando esse lugar para vocês, para os casais. Foi maravilhoso. Mas a metade do tempo eu passei sem me lembrar do Senhor. Eu levantei hoje preocupado com o café e eu não lembrei do Senhor. Quando eu estou em casa, eu lembro, Senhor, obrigado por esse dia. Hoje, eu levantei 8h30 da manhã, morrendo de fome. Eu falei, meu Deus, estou com muita fome. Meu Deus, eu estou com muita fome. Oh, meu Deus, me livre desse mal. Então, não é esse tipo de lembrança que Jesus requer de você. Jesus disse aos seus discípulos, fazei isso todas as vezes que se lembrarem de mim. Todas as vezes. Em memória, no grego, vou tentar falar, anamnesis. Anamnesis, que traduzido é trazer de novo a memória. Jesus estava falando aos seus discípulos assim, olha, tragam de novo a memória, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não pode ser apenas hoje que nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus. Precisamos nos lembrar do sacrifício dele na segunda-feira, na terça-feira. Mesmo que você não coma o pão, mesmo que você não parta o pão, você precisa lembrar do Senhor todos os dias da sua vida. Jesus, ele deve ser a pessoa mais importante da sua vida. Mais importante que a sua mãe, mais importante que o seu marido, mais importante do que tudo. Ele precisa ser essa pessoa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Na Santa Ceia nós não podemos simplesmente nos lembrar de que Jesus morreu em uma cruz. Nós precisamos nos colocar na cruz com Ele. Nós precisamos olhar para Jesus, lembrar de Jesus na cruz e falar, olha, aquele lugar era meu. Aquela humilhação era minha. Aqueles escravos eram meus. Aquele flagelo era meu. Aquele lugar era para vocês, tá? Não Jesus. Totalmente puro, totalmente inocente, morrendo ao nosso favor. Eu sei que todos vocês têm isso claro na mente de vocês, que vocês não mereciam a morte de Jesus. Nós não suportaríamos. Nós não suportaríamos sequer levantar aquela cruz. Não suportaríamos tanta humilhação. Não suportaríamos nem sequer sermos traídos naquela mesa,
como Jesus foi traído por Judas. Isso precisa doer nos nossos corações. Nós precisamos olhar, mesmo sabendo que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, nós precisamos olhar para aquela cruz como se fosse nossa, responsabilidade nossa, e vivermos uma vida de gratidão a Ele. Meu Deus, cada passo que você der aqui nessa terra, lembre-se que talvez você está perdendo um tempo. Cada pessoa que você encontra no decorrer do seu dia é uma pessoa que Jesus coloca para você falar do sacrifício dele. Porque o mundo está frio, vocês compreendem isso? Todo mundo que você conversa, de certa forma se relacionou ou se relaciona com Deus, sabe da palavra mais do que você. E está tudo bem para essa pessoa. Pessoas andando, respirando um ar que não é dela, um fôlego de vida que não pertence a ela, que é emprestado. Meu Deus. Precisamos viver uma vida de gratidão. E nós estamos hoje aqui para trazer de novo à memória o sacrifício de Jesus por nós na cruz. O sacrifício que Ele fez por você, por amor a você. Amém? Você merece? Eu muito menos. E falando em trazer à memória, precisamos lembrar que somos servos e temos um Senhor. Precisamos nos colocar em nosso lugar, o nosso devido lugar. Uma das características dessa era que chamam de moderna é a egolatria. E o rei dessa egolatria se chama... Qual é o nome dele mesmo? Eu esqueci de anotar o nome dele. O Marçal, né? Infelizmente as pessoas ainda dão crédito para esse tipo de falácia, para esse tipo de heresia. Eu conversei com uma pessoa na semana passada, ela falou para mim, faz muito sentido. Faz sentido o que ele está falando. Nós precisamos trocar o nosso sensor, talvez o seu sensor está quebrado. Meu Deus, aonde que Jesus está nesse tipo de coisa? E isso não é novo. A última palavra que eu trouxe aqui, nós sabemos que não é novo. Isso não começou agora. Isso é desde a Grécia Antiga. As falácias, a forma de falar, o espetáculo, as pessoas que sempre desejaram isso. Existem cristãos que se o pastor ele tropeça na palavra, não presta. Se o pastor fala errado, não presta. Estão se importando mais com a postura do pastor do que com o que a palavra diz. Meu Deus. Existem pessoas com uma boa retórica e têm tomado o lugar do Senhor Jesus nas igrejas. Humilham as pessoas e as pessoas aceitam esse tipo de humilhação. A palavra de Deus, ela não nos humilha, ela nos coloca no nosso lugar. A palavra de Deus não pisa na sua cara e te obriga, não. É a verdade exposta. E é maravilhoso quando a palavra de Deus bate na gente. É maravilhoso porque é aqui que nós crescemos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é maravilhosa. Quando não fazem da igreja uma discoteca, desculpa se eu estou julgando, exerce autoridade como se fosse sua. O pastor, ele faz daquela igreja a sua igreja, e ali ele faz o seu show. Olha o que João fala, lá no terceiro João. Gente, olha que maravilhoso isso. 3 João, lá no versículo 8. Quero ler junto com vocês. Portanto, devemos acolher irmãos como estes com hospitalidade, para que nos tornemos cooperadores da verdade. Prossegue. Escrevi algumas palavras à igreja. Olha o nome para o seu filho aí, olha. Mas Diótrefes, que gosta muito de ser o primeiro entre eles, não nos recebe. Olha isso, gente. Quanto a isso, se eu for aí, chamarei a atenção dele para o que ele tem feito
depreciando-nos com palavras maldosas. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede que os desejam recebê-los, expulsando-os da igreja. Gente, João, o apóstolo do amor revoltado, estou apresentando ele para vocês, o cara está revoltado. E um camarada que não tem noção nenhuma. Esse camarada, ele se colocava como dono da igreja, maltratando, ditando regras de quem entra e de quem não entra. Nós somos servos. Nós precisamos nos colocar em nosso devido lugar. Servo foi feito para servir. Nada mais. Precisamos servir uns aos outros. Todo mundo com uma imperfeição diferente. Todos nós com defeito diferente. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Se quem está sentado à direita, não é que ele é da direita. Não, todo mundo aqui é igual. No corpo, chamado igreja, todos nós somos iguais. O único diferente é Jesus Cristo, que é o cabeça. Todos nós somos iguais. Todos nós. Precisamos nos colocar em nosso lugar. Jesus, ele não veio para ser servido. Em outras palavras, aquele que deveria ser servido, serviu. Jesus é o nosso maior exemplo. Nosso maior exemplo. Quer aprender a servir? Olha para Jesus. Jesus nos constrange. O episódio da Bíblia, eu não sei você, mas o episódio da palavra de Deus que mais me constrange é quando ele lava os pés dos seus discípulos. Ali eu vou falar, aquilo ali Jesus, sabe, de jeito. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Aquela situação era uma situação, meu Deus, muito baixa. E Jesus, ele fala, se você quiser ser o maior no reino de Deus, sirva a todos. Meu Deus. Devemos trazer à memória de novo que temos o Senhor. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 ao 11. Essa passagem é maravilhosa. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Lembramos que somos servos e nós temos o Senhor. Apocalipse 19, do versículo 11 ao 16. Apocalipse 19, do 11 ao 16. Vamos ler? Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Aleluia. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, ou seja, autoridade. Ele pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Servimos a um Deus vivo, cheio de autoridade e poder. Se você acha que você serve aquele Jesus todo machucado, que andava nas estradas de Jerusalém, querido,
Aquela glória que ele despiu, ele pegou ela de novo, cheio de honra, está no céu nesse momento sendo adorado, pelos anjos e por nós, pela sua igreja aqui nessa terra. Ele é Deus, aleluia, glória a Deus. Falando em trazer a memória, precisamos lembrar que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. Aleluia. João capítulo 6, versículos 5 ao 14. Glória a Deus. Precisamos lembrar que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Amém? O pastor Elvis citou isso aqui hoje. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Imagina Jesus falando para Felipe: Felipe, onde compraremos pão para esse povo todo que está aqui? Era só 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Onde nós compraremos? Olha o versículo 6. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que fazer. Gente, Jesus é lindo. Versículo 7. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Lógico que não. 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Uma pausa. Irmãos, se você lê essa passagem, como nós lemos aqui, tudo que está escrito aqui aconteceu. Não houve nós vamos, para economizar folhas, nós vamos adiantar isso aqui, nós vamos fazer um resumo. Não, aconteceu desse jeitinho. Jesus toma para si 5 pães, pediu para todo mundo assentar e começou: olha, se eu tivesse ali, Jesus talvez me daria uns 2 pedaços de pão, para a esquerda um meio pedaço. Aí começou a dividir, toma, e foi servindo, foi dando pão, foi dando pão, e foi dando pão, e foi dando pão. Se foi para 5.000 homens, demorou mais ou menos quanto tempo? E foi dando, e foi dando, e foi dando. Isso é um milagre, não é? Puxa vida. Vamos continuar lendo? Versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, meu Deus, ô Jesus, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, meu Deus, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Amém. Depois que Jesus fez esse milagre, talvez se nós estivéssemos lá, a gente estava com a boca aberta, né? Como que ele fez isso? Depois desse episódio, eles queriam obrigar Jesus a ser rei. Esse cara tem que ser rei. Nós temos que proclamar o rei. Precisamos. Mas eles não fizeram isso, não pelo milagre em si, não por Cristo em si. Porque lá na frente, Jesus ele fala: vocês estão atrás de mim porque, não pelos milagres, Jesus fala isso, mas é porque eu posso encher a barriga de vocês. Jesus ele fala isso. Agora, trazendo para o nosso contexto, meus irmãos, aplicando isso aqui, quem sabe o lugar que Jesus ocupa em nós é devido ao que Ele pode nos dar.
Você já tentou fazer essa reflexão? Por que você segue Jesus? Por que você decidiu ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus? Será que você realmente compreendeu o sacrifício dele na cruz? Será que você realmente entendeu a redenção? Será que nós entendemos? Será que eu entendi que Jesus morreu por mim e eu preciso viver uma vida inteira, o resto da minha vida, em gratidão àquele que morreu por mim? Ou será que eu coloquei ele como rei da minha vida porque talvez ele abençoou o meu casamento? Ou talvez porque ele sempre provê o alimento para minha casa? Às vezes, meus irmãos, nós de forma até assim, sem perceber, nós fazemos isso. Nós precisamos estabelecer Jesus dentro de nós. Realmente entender o sacrifício que ele fez por nós. Satanás quer fazer o sacrifício de Jesus ser como algo que cai no pé. Você, sei lá, machucou. E não é, irmãos. Jesus, ele deu a sua vida. Ninguém saiu arrastando Jesus, obrigando ele a subir na cruz. Ou sobe ou morre. Não, ele entregou a sua vida. Não há quem tire a minha vida de mim, eu a dou. Jesus se entregou numa cruz. Se tivesse degraus, ele subia, ele mesmo subia. Ele se entregou por nós. Que amor é esse? Meu Deus, não dá para compreender, não dá para entender. Tamanho amor, tamanho sacrifício. Depois de ver o milagre, olha o que a multidão fez, lá no versículo 24 e 26. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum, em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, como que você chegou aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Existem versões que falam o que eu falei. Vocês estão à minha procura porque eu posso encher a barriga de vocês. Fala dessa forma. Depois do sinal miraculoso, que é a multiplicação, lá no versículo 30. Gostaria que vocês lessem comigo. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Irmãos, esse mesmo povo que comeu do pão multiplicado, está pedindo para Jesus um outro sinal. Mostre-nos um sinal para que creiamos em ti. Que povo incrédulo. O mesmo povo que comeu do pão que era 5. Não dava para... Gente, 5 pãozinhos não alimenta minha família. 5 pãozinhos. Eu sempre compro 5 porque sobram para mim, eu como um a mais, né? Mas pelo amor de Deus, não alimenta. 5 pães, não dá. Se tiver com ovo aí, que não dá mesmo. Misericórdia. Os nossos antepassados, versículo 31, comeram o maná do deserto. Olha o que esse povo faz. Ele lhes deu a comer o pão, como está escrito. Eles citaram um texto de lá de Êxodo. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu do pão do céu, mas o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu. O povo queria pão, e Jesus estava oferecendo salvação. Se vocês comessem do pão da vida, jamais terão fome novamente. Versículo 34, disse-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Vocês entendem que o povo estava pensando era na fome. O povo estava querendo era pão. Eles não queriam Jesus. O povo queria provisão, não queriam Jesus. O povo queria cura, prosperidade, mas não Jesus.
Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu vou ler lá em Êxodo 16, essa passagem que o povo falou para Jesus: mas está escrito, Senhor. Êxodo 16, do versículo 2 ao 4. Já antecipando a SEB. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas, o povo de Deus, né? Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor de panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Povo, oh meu Deus, o seu povo. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Eu vou ler novamente. Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para que se seguem ou não as minhas instruções. Jesus, ele estava falando: olha, eu sou o pão que desceu do céu. O pão que os seus pais, que os seus descendentes comeram, todos eles comeram do pão que caiu do céu, comeram do maná, mas todos eles morreram. Aquele que comer o pão que desceu do céu, aquele que comerem da carne de Jesus, jamais morrerão. Foi isso que ele falou. Falando em trazer a memória, o último tópico: se Jesus pediu para que lembrássemos, é porque certamente nós esqueceríamos. Eu queria fazer uma pergunta para você, e eu gostaria que você respondesse para si mesmo, mas com sinceridade, não engana você não, por favor. Você tem o hábito de se esquecer de algumas coisas? Quase tudo? Você é o tipo de pessoa que está com sede, vai na cozinha para beber água e na hora que você assusta, você está com a garrafa de café assim, virando café no copo? É? Você tem problema. Tem. Você é aquela pessoa que tem que tomar um remédio por dia, e você precisa colocar um despertador para lembrar que você tem que tomar um por dia? Eu tenho algo para confessar para os irmãos. Mês passado eu fiz a escala do mês de janeiro. Aí coloco lá quem que prega, quem que louva, quem que abre os cultos. Aí eu mando mensagem para todo mundo: você pode abrir o culto, por favor? Deus abençoe sua vida, amém, amém. Aí na pregação eu fiz a escala do mês todo. Quando foi na segunda-feira, eu estou assim: meu Deus do céu, tem que fazer a escala de fevereiro. Quem que eu coloco para pregar na quarta-feira? Meu Deus do céu. Júnior, mandei mensagem, liguei para ele: Júnior, você poderia, por favor, você tem uma palavra aí na agulha para pregar? Ele falou comigo assim: pastor, mas eu já estou na escala. Não, pastor, estou até com medo, porque eu vou passar a anotar as coisas agora. Irmãos, mas me deu um preto, assim, que eu esqueci. E eu que fiz a escala, e eu vejo a escala: olha, quem que vai abrir o culto hoje? Hoje é a Narizinho que abre o culto, e nós vamos declarar ele abridor oficial. É lindo, né, gente? Eu amo o jeito que o Narizinho abre o culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Abridor oficial do culto. Então, assim, irmãos, eu tenho uma péssima memória. Eu descobri que eu estou ficando falho da memória. Estou ficando. Deixa eu ver o que eu anotei aqui para mim não esquecer. Tá, lembrei. Nós podemos esquecer de tudo, esquecer quem prega. Nós podemos até mesmo esquecer o nosso próprio nome. Mas nós não podemos nos esquecer de Jesus, meus irmãos. Não espere o culto de ceia para lembrar do Senhor. Que você coloque um despertador: preciso lembrar do Senhor. Colocando para despertar, imagina, de 1 em 1 hora. Nesse lugar lá na Serra do Cipó, tem um tal de Geraldo Magela lá também. E eu achei incrível que a gente conversando com ele, do nada o telefone dele desperta. Aí,
Não, pode atender, pastora Sol, pode atender. Não é porque eu coloquei para despertar, para me lembrar que eu tenho que desligar a piscina, porque é muita coisa, não. Olha só que ideia bacana. Vamos colocar o relógio para despertar. Preciso lembrar do Senhor. Eu preciso lembrar do sacrifício de Jesus. Despertou, Jesus, obrigado. Imagina, o dia inteiro, vamos fazer essa campanha aqui na igreja. O dia inteiro lembrando do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Parar de lembrar do Senhor só na hora que nos convém, né? O diabo tem investido muito com distrações, né? O celular, puxa vida, né? O celular é uma bênção de Deus. Jesus não é alguém para ser esquecido. Não é apenas uma lembrança hoje, não é uma mera lembrança, é lembrar de novo. Amém? Em nome de Jesus. Hoje é dia de trazer a memória de novo do sacrifício de Jesus. Eu quero chamar aqui o pastor Elvis e o pastor Geraldo Magela. Vem cá ajudar a gente a servir a ceia, em nome de Jesus. Vocês podem ficar sentados. Assim que você receber do que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, se você pegar, você pode colocar sobre os seus pés. Amém? Se você ainda se sentir indigno, você está no caminho certo, tá? Nós não merecemos. É o teu povo aqui presente, todos nossos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos o teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és. Pois és santo, sim, és digno
de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. A igreja, eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Lucas capítulo 22, versículo 17 ao 20, está escrito assim: tomando o pão, deu graças. Repete comigo: graças a Deus. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Repete comigo: graças a Deus. Irmãos, antes de nós tomarmos, a palavra de Deus pede para nós discernirmos o corpo de Cristo. Nós precisamos olhar para a igreja do Senhor e ver que é algo constituído por Deus. Existe uma linha que o pastor, ninguém pode ultrapassar, porque é você quem deve olhar para si mesmo e discernir o corpo. É santo, é sagrado. O que você tem em mãos não vai transformar na carne e no sangue de Jesus, mas ele representa o sangue e o corpo de Jesus. Nós realmente não merecemos, mas nós não podemos ser irresponsáveis com aquilo que é santo. Vocês entendem isso? Nós não merecemos, somos pecadores. O fato de nós não merecermos, o fato de nós sermos pecadores, não nos impede de nos assentarmos à mesa, mas nós precisamos nos assentar à mesa sabendo que Jesus é santo. Amém? Igreja do Senhor, eu convido a você a comer do pão, em nome de Jesus. E podeis beber do que simboliza o sangue de Jesus. Com alegria, diga em sua memória: Senhor, podeis tomar em nome de Jesus. E os anjos clamam, toda a criação, santo, exaltado és. Bem alto, santo para sempre. E o teu povo canta, santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre. E os anjos clamam,
toda a criação. Exaltado és, santo para sempre. O teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Mais uma vez. Tu sempre serás santo, aleluia, santo para sempre. Oh Deus, ah Jesus, vai chegar um dia, Senhor, vai chegar um dia, Deus, que vamos estar junto com o pão da vida. Vai chegar um dia, Senhor, que não vai precisarmos lembrar do teu sacrifício, pois tudo foi consumado. Vamos estar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos celebrar bodas do Cordeiro, junto ao Cordeiro de Deus, junto a Jesus Cristo. Ah, Jesus, mas até que esse dia chegue, Pai, até que esse dia chegue, Senhor, sim, vamos anunciar a tua morte, vamos dizer ao mundo, vamos dizer à nossa alma, vamos proclamar, vamos declarar que só o Senhor é santo e bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito és o nome de Jesus Cristo, santo, eternamente santo. Ah, Senhor, Deus, obrigado por esse dia a qual o Senhor permitiu homens e mulheres, pecadores como estão aqui, Senhor, como eu, Pai, sentar à mesa, essa mesa posta pelo Senhor, a qual o Senhor nos convidou. Ah, Jesus, não foi o Senhor, não foi nós que fizemos a mesa e convidamos o Senhor, foi o Senhor que pôs a mesa e assentou e chamou os seus filhos para estar junto a Ti, Deus, celebrando esse momento, celebrando a Tua vitória na cruz, onde o Senhor expôs publicamente principados e potestade, onde o Senhor cancelou o espírito de dívida que estava contra nós. Ah, Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, obrigado. Jesus, eu sei, Senhor, que muitas das vezes os nossos corações, ah, Espírito Santo de Deus, traga essa compreensão aqui agora. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer essa compreensão aos teus corações. Eu sei que muitas das vezes, querido, as lutas vêm sobre a nossa vida, as dificuldades, os anseios, as dificuldades, os anseios, as tristezas, as dificuldades, as lutas vêm sobre nós. As lutas vêm sobre nós, nos arrancando, nos tomando, nos roubando a consciência de uma eternidade. Ah, querido, mas há uma coroa que te aguarda. Há um reino de Deus que te aguarda. Há um lugar preparado para todos aqueles que amam o Senhor. Jesus não nos deixou só, Ele nos deixou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus pudesse trazer aos nossos corações em noites como essa, de Santa Ceia, que há um lugar que o Senhor foi preparar para nós, e virá buscar a tua igreja, a tua santa igreja, imaculada igreja, gloriosa igreja. Ah, querido, não perca esse olhar para o alto, esse olhar da eternidade. Isso, quando olhamos para a eternidade, nos dá força para viver as lutas de hoje, as lutas nessa terra. Enquanto tirarmos o olhar do alto, enquanto tirarmos o olhar da eternidade, não teremos força para lutar aqui nessa terra. Enquanto não pensarmos no sobrenatural, não vamos vencer o natural.
E a Santa Ceia, esse momento que foi celebrado aqui, em memória dele, nos traz a compreensão de um lugar a qual vamos estarmos um dia, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais luta. Toda ansiedade, depressão, tristeza, toda vergonha passará. Ah, Jesus, ah, Senhor, eu sei, Deus, eu sei, Senhor, eu sei, Jesus, que as lutas são muito difíceis aqui, mas nos ajuda, Pai, nos ajuda essa noite a olhar para cima e temos a esperança da glória em nosso coração. Cristo é a esperança, Cristo é a nossa esperança. Se estamos chorando aqui hoje, Cristo é a esperança que um dia esse choro irá cessar. Se estamos no lugar escuro, Cristo é a esperança que um dia Ele vai iluminar. A Bíblia diz que o sol, o seu rosto, iluminará como um sol da justiça, não haverá mais noite. Ah, querido, ah, não há noite melhor como essa, para podermos lembrar do que Cristo fez por nós na cruz. Ele nos fez muita coisa, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, mas Ele livrou a sua igreja da condenação eterna, através da fé, da justificação e da salvação, querido. Ah, querido, seja feliz, se alegre na salvação de Cristo Jesus, que o Senhor, como o Salmo 51 diz, devolva a alegria da salvação. Aquela alegria que você sentia lá no começo, quando você aceitou Cristo Jesus, aquela alegria de ter sido tirado de um lamaçal de pecado, da condenação eterna, e o seu coração naqueles dias se alegrava. Eu não sei quantos anos foi atrás, se foi há 30, 20, 10, há um ano atrás, mas o Senhor essa noite quer trazer de volta essa alegria em seu coração, a alegria da salvação. O inimigo não vai te roubar essa alegria, Satanás não vai te roubar a alegria, as preocupações desse mundo não vão roubar essa alegria. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Hoje, Deus, hoje é para o Senhor, Pai, é em memória de Ti. Não é em memória de nós, não é em memória das nossas lutas, não é em memória das lutas do pastor Elvis, mas é em memória do teu sacrifício na cruz. É em memória do Senhor. O Senhor nos amou e nós te amamos. O Senhor é o amor das nossas vidas. O Senhor é o amor das nossas vidas. Nós amamos o Senhor acima de qualquer coisa. Nós amamos o Senhor acima de qualquer diversidade que possa vir sobre nós. Nós amamos o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ah, Jesus, te amamos. Nos curvamos diante de Ti. Curvamos diante de Ti. O Senhor é o nosso Senhor. Aceitamos sobre nós o senhorio de Cristo Jesus. Ah, Jesus, só temos que agradecer essa noite, Pai, o Senhor ter subido naquela cruz. E hoje vamos para casa. Ah, vamos para casa, mas o culto não vai terminar aqui. O culto não vai terminar na salva de palmas. O culto não vai terminar ao celebrar a Santa Ceia. Vamos continuar cultuando e celebrando ao Senhor. Vamos continuar com o nosso coração ligado no Senhor. Vamos viver uma semana diferente, uma semana sobrenatural, uma semana pela qual nós nunca vivemos antes, pela compreensão da presença de Cristo Jesus ao nosso lado, no nosso trabalho, na nossa casa. Nos leve, Senhor, nos leve para casa, Deus. Espírito Santo, conduz a nossa semana. Conduz a nossa semana, Senhor. Que venha ser uma semana de busca intensa da Tua presença. Que venha ser uma semana de compreensão da Tua palavra. Aquela parte da Bíblia a qual nós nunca entendemos, Senhor. Que o Senhor venha trazer uma compreensão.
que a tua comunhão com o teu Espírito Santo, dons de língua, profecia, discernimento, palavra de sabedoria, que venham sobre a tua igreja de uma forma sobrenatural, de uma forma sobrenatural. Senhor, coloca um sorriso no rosto, coloca um sorriso no rosto da igreja Missão Ágape, Deus, como o Senhor nunca colocou, um sorriso sincero, como um sorriso de uma criança, Pai. Como criança queremos estar diante de Ti, sorrir e alegrar diante do Senhor nessa semana. Obrigado, Deus, por essa semana. Senhor, nos leva para casa debaixo da Tua unção, debaixo das Tuas mãos poderosas, Deus. Ah, Jesus, que a Tua presença, Deus, seja palpável nessa semana. Senhor, que possamos viver, Deus, de uma forma sobrenatural, que mesmo aqueles que não estiveram aqui no culto, através da nossa oração, através da nossa intercessão, através do nosso clamor, que todos da igreja Missão Ágape possam ser tocados por essa presença que está aqui hoje, neste lugar. Ah, Jesus, que possa haver cura em nossos lares, que possa haver uma transformação, uma cura, Senhor, na carne, uma cura na alma, uma cura no espírito, Deus. Ah, Jesus, que essa semana, Deus, venha ser, Deus, uma semana de vitória em nome de Jesus. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela oportunidade de estarmos diante daqui. Se você crê em tudo isso, aplauda o Senhor como você nunca aplaudiu na sua vida. Dá um glória a Deus e vamos para casa em nome de Jesus. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por nós.